Vou chamar o Fernando Horta, historiador, professor, com quem a gente gosta muito de conversar aqui no Bom para Todos. Oi, Fernando, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Tudo bem, Thalita, tudo muito bem, aliás, a partir de agora parece que o Brasil respira, né? O Brasil sente uma esperança que fazia muito tempo que a gente não ouvia a voz de Lula, mas também não percebia como efetivamente um presidente capaz de articular tantas informações seria capaz de oferecer soluções para a situação que nós vivemos no país. A bem da verdade, nós estávamos nos acostumando com essa mediocridade, né, Thalita? E agora Lula se apresenta como um presidente, e como ele mesmo mencionou, não é só uma questão de ser uma figurinha, mas uma figurinha carimbada, ou seja, uma pessoa que já fez muito pelo país, que conhece como fazer e que se apresenta num momento crítico para que volte, então, a gente a respirar um pouco melhor. Sim, deixa eu citar essa questão da figurinha, né? Foi uma resposta a Luciano Huck. Luciano Huck fez uma postagem ali nesses primeiros dias da semana, comentando que figurinha repetida não completa álbum. E daí, então, Lula faz hoje, responde, de certa forma, Luciano Huck, dizendo que figurinha repetida carimbada vale o álbum inteiro. É sensacional essa resposta que ele dá a Luciano Huck. Assim como eu disse ontem para o Leandro Fortes, quero dizer para você também que eu devia para vocês essa notícia positiva para a gente comentar. Depois de tanto tempo comentando notícia ruim, né? Agora a gente tem esse novo horizonte, então, surgindo para fazer as prospecções. Quero saber, o que você achou de imediato, então, desse discurso? Foi um discurso longo, né? Ele fez um discurso ali ao povo brasileiro antes de responder as perguntas de jornalistas. Como você viu Lula nesse momento? Ele se colocou como um conciliador, ele se colocou como candidato, como um estadista sempre foi, né? Todo mundo citando essa diferença, de fato, da figura de Lula para a figura de Jair Bolsonaro, com a qual a gente acostumou durante esses 2 anos. Como que você viu Lula hoje? Bom, a primeira coisa que a gente tem que mencionar, Thalita, é a forma. Né? A forma do discurso foi muito bom. Veja que foram mais de 2 horas de discurso, sem uma palavra de baixo calão, sem uma ofensa, sem um vai para casa de não sei quem, né, esperando com a tua mãe e tal, não. E perguntas que não foram de todo amistosas nem amigáveis. Colocaram o ex-presidente em alguma situação que ele poderia ter retorquido de uma forma mais violenta, mas não houve. Houve, sim, palavras duras, indiscutivelmente duras, especialmente quando ele teve que encarar alguns problemas de fato, mas em nenhum momento qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de obstrução do diálogo, qualquer tipo de ruptura efetiva daquele momento em que se colocava como a representação de um ex-presidente. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Segunda coisa que eu acho que é importante a gente botar aqui é que Lula não se apresenta como um candidato à presidência. Isso é muito importante as pessoas perceberem. Lula se apresenta como um solucionador dos problemas brasileiros. É algo maior do que isso. E ele não está se colocando, apesar de todos nós sabermos que existe um processo democrático, mas ele não se coloca como alguém que espera vencer a eleição para depois começar a trabalhar para resolver problemas do Brasil. Ele já disse que começa a trabalhar desde já, assim que houver a possibilidade sanitária, ou seja, assim que a Covid permitir, se começa a trabalhar para resolver os problemas do Brasil e se apresenta dessa forma. De alguma forma, ele passa o processo eleitoral para discutir o Brasil ali adiante. Então, isso é muito importante porque passa uma segurança para quem está ouvindo que não é comum em candidatos. A gente tem que perceber isso. Não é comum em candidatos. Candidatos falam na possibilidade de. Lula menciona, por conta da sua experiência e da grandeza da sua figura, rotas e caminhos para solucionar problemas brasileiros que hoje massacram a população e a população em geral. E ele citou ali, no mínimo, 10 ou 12 problemas de solução que ele teria condições de resolver. Inclusive quando contraposto à ideia de polarização política, né, que novamente os jornalistas adoram isso, e ele lembra que o PT polariza e polarizou sempre, e que polarizar não é o problema. E ele se coloca na condição de um polarizador, sim, mas sem jamais romper
com o fio político que faz com que se possa sentar numa mesa e discutir problemas que sejam comuns. Então, hoje, os problemas da pandemia, os problemas do crescimento, os problemas de desenvolvimento econômico no Brasil não são problemas da esquerda ou da direita, são problemas do país que foram agravados por, no mínimo, 2 gestões incompetentes, uma de Michel Temer e agora de Jair Bolsonaro, mas indiscutivelmente essa última completamente inepta. E como lembrou bem o presidente, né, fazia muito tempo que nós não ouvíamos um homem público falar nesse país de desenvolvimento, crescimento e distribuição de renda. E eu acho que esse tripé caracteriza em primeira mão o posicionamento político do presidente, e acho que abre uma porta muito grande para que se possa conversar com todos os espectros políticos para resolver problemas prementes. Ele foi questionado sobre Ciro Gomes, agora sobre Rodrigo Maia, mas ele se coloca sempre aberto ao diálogo, né? Eu estou disposto a sentar, a conversar, já tive problemas antes, ele cita em relação a Rodrigo Maia, mas aceito elogios e posso sentar para conversar, então ele se mostra bastante aberto a conversas com o contraditório. Eu queria também destacar a fala de Lula em relação à imprensa. Ele defende uma imprensa livre, uma imprensa em que o repórter ali, o jornalista, pode dizer a verdade, noticiar, sem que o editor o mande dar determinada nuance àquela notícia. E ele, ao mesmo tempo, morde só para a Rede Globo, né? Ele critica, é claro, a Rede Globo no que foi a Operação Lava Jato, mas ele elogia a edição passada do Jornal Nacional. E é uma crítica que contrasta muito ao que Bolsonaro faz em relação à imprensa, que é sempre o ataque, é sempre a deslegitimação. Então, ele faz elogios e critica pontos específicos ali da condução da mídia, especialmente referente a ele no caso da Operação Lava Jato, né, Fernando? Thalita, a gente tem que entender o seguinte, como bom estadista e como excelente político que Lula é, Lula consegue diferenciar o caráter institucional de determinado ator do caráter político que ele vem a adotar. Então, sempre quando Lula se manifesta com relação à Rede Globo, ele se manifesta em função do caráter político que ela adotou ao longo da história do Brasil. Mas ele jamais desmerece ou deixa de compreender a importância que esse veículo de comunicação tem para o Brasil como um todo. Essa é uma sinalização muito importante porque difere radicalmente da forma como Bolsonaro se remete à emissora. Bolsonaro, quando se remete à emissora, procura deslegitimar a emissora per se, por si mesma, como um militante faz, e nós na esquerda muitas vezes fazemos isso, mas um presidente não pode fazer isso, porque existem outros interesses que, além dos interesses da militância, que estão por trás dessa situação. Então o Lula consegue claramente fazer essa diferenciação e dizer, no final da entrevista ele diz que ele não vai aceitar tomar café ou almoçar com um editor de revista ou editor de jornal, porque ele já fez isso várias vezes e não deu resultado. Ou seja, ele sinaliza para uma empresa uma relação protocolar, institucional protocolar, entre um chefe de Estado, que futuramente ele possa vir a ser, e um veículo de informação. E não mais qualquer tipo de aceno político no sentido de amenizar ou amainar o discurso de um lado ou de outro. Então, ele oferece um caminho que eu acho que é o caminho que as instituições brasileiras hoje têm que tomar. Completamente contrário ao desaforo que é feito por esses militares da reserva, Lula declara que você não precisa ser a favor ou contra ele, você não precisa gostar ou não gostar dele para ser capaz de sentar numa mesa e resolver problemas que estão hoje culminando com a morte de 270 mil brasileiros. Eu acho que isso coloca Luiz Inácio Lula da Silva num patamar diferente de todos os outros candidatos que a gente possa aventar. Sim. Acho que num momento mais contundente ali de crítica a Jair Bolsonaro, ele diz assim, olha, não siga a decisão imbecil do presidente e do ministro da Saúde. Tome vacina, faça o isolamento, use máscara e álcool gel, porque há uma naturalização das mortes. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, a gente teve quase 2.000 mortes pela Covid-19 aqui no Brasil, né? É o momento, Fernando, de fazer esse enfrentamento em relação à gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro, mais que nunca?
Pois é, Thalita, o Lula se coloca a pegar o burro pelas orelhas, como a gente diz, né? Ele pega o burro pelas orelhas, chama o impacto para si e polariza com Jair Bolsonaro, coisa que, a meu ver, todos os ex-presidentes deveriam ter feito e que nós não vimos uma posição parecida, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, o Lula é duro quando as coisas requerem dureza, 270 mil mortos e 2 mil mortos por dia, e nós, segundo o cientista Miguel Nicoleles, nós não estamos nem perto do pico de mortes ainda. Isso requer uma posição dura de governantes. E ele, como figura pública, que com certeza influencia uma quantidade muito grande de pessoas, se declara abertamente favorável e faz campanha desde já pela vacinação. Algo que nós não temos no Brasil há 2 anos e que eu reputo, e talvez futuramente a gente tenha como comprovar isso, como culpa específica de um governo que nunca utilizou os seus meios e os seus recursos de comunicação para convencer a população a participar de determinados tipos de protocolos sanitários que viessem a reduzir efetivamente o número de mortes e o seu sofrimento. Então, novamente, aí eu acho que Lula acerta muito bem ao polarizar com a imbecilidade, como ele diz, né? Polarizar com a ignorância e dizer claramente que, a despeito da sua posição política, tome vacina, né? Porque essa é, hoje, o consenso internacional que nós temos para enfrentar o Covid. Deixa eu trazer alguns trechos interessantes, assim. É claro que isso é para além do discurso mais voltado para a política, né? Mas ele faz umas observações super interessantes e que repercutem muito nas redes sociais, né? Lula comentou sobre membros do governo Bolsonaro serem terraplanistas, né? Daí, em determinado, ele fala assim: olha, no governo tem um astronauta, tem um ministro astronauta. Se ele não dormiu, ele viu que a Terra é redonda, ele podia passar essa informação adiante. Então, assim, foi muito boa essa fala, está repercutindo bastante. Em outro momento, ele também dá uma resumida, assim, super, num poder de síntese tremendo do que é Bolsonaro. Ele diz o seguinte, Lula diz assim, ele a vida inteira não foi nada, ele se aposentou porque queria explodir um quartel, numa síntese do que o presidente Jair Bolsonaro. Isso, eu vejo muita gente elogiando esse discurso, porque de fato não estávamos mais acostumados, né, a ouvir frases inteiras, a ouvir uma frase com meio, começo e fim, né, eu tinha vindo de um presidente, porque acostumamos com a retórica de Jair Bolsonaro, que é de ofensa, que é de ataque e que é de mentir o tempo todo. Sabe, Thalita, desses dois trechos que você cita, ele fala duas coisas interessantes que é legal a gente lembrar. Primeiro, ele lembra, nesse trecho do astronauta, que quem colocou o astronauta no espaço para ver Marte foi o governo dele. Foi através de um esforço muito grande que nós tivemos, um esforço de toda a sociedade brasileira, porque isso custou não só dinheiro, mas um processo muito grande de cooperação internacional, para que nós tivéssemos a figura de um astronauta tendo chegado ao espaço. Lula lembra isso nessa frase. Eu acho que ele falou, inclusive, muito mais para lembrar essa relação. E quando ele fala de Bolsonaro, é interessante porque ele critica a postura de Bolsonaro, mas ele reconhece que Bolsonaro, naquele momento, havia se tornado um líder sindical dos militares. Né? E ele lutava pelo salário dos militares. Então Lula consegue falar de uma determinada forma em que ele demonstra a pequenez do atual presidente, demonstra a irracionalidade do ato em que ele vinha se propondo, mas é capaz de reconhecer que ele, Bolsonaro, naquele momento, exercia um papel importante, que é o papel sindical. Eu acho que essas coisas que Lula é capaz de fazer, de juntar sentidos incongruentes e até imediatamente parecem paradoxais numa mesma frase racional, nos dá eu não sei quanto a você, mas eu sinto um soco no estômago, porque a gente acaba percebendo a diferença que é uma pessoa capaz na presidência e na condução de um país e aquilo que o Brasil hoje tem num dos momentos mais críticos de toda a sua história. Realmente apavorante isso. Sim. Fernando, como você achou a reação? O que você sentiu em relação a essa reação de Lula sobre a anulação das condenações? Porque ele cita ali, né, a decisão de Fachin e sempre com muita calma, como ele esperava que isso fosse acontecer de fato, porque sabia que tudo se tratava ali de um golpe, de uma mentira orquestrada, né? Mas ele trata com muita calma
esse momento. A gente fica aflito para saber o que ele está pensando e como ele está se articulando, já que se torna elegível agora para 2022, mas ele trata tudo isso com muita calma. Pois é, Thalita, eu estava ouvindo um pouco antes a fala do advogado Cacai para o nosso amigo Augusto Conde lá no canal dele, e o Cacai estava muito preocupado. O Cacai diz assim: eu não gosto de que a gente se manifeste antes do julgamento encerrado. É uma postura brilhante de um advogado que se preocupa até o último momento com a possibilidade das coisas mudarem. Mas eu acho que Luiz Inácio Lula da Silva foi extremamente sábio na hora em que ele tem que responder a respeito disso, fazem uma pergunta para ele a respeito da possibilidade do julgamento ser revertido, e ele deixa muito claro que ele não está tomando, aquele pronunciamento não significa que ele está tomando as coisas como terminadas, mas ele reconhece que naquele momento uma das figuras mais importantes para o Brasil, que é o relator da Lava Jato, havia percebido efetivamente que houvera um erro naquele processo. Ele critica isso muito em função do tempo que se levou para fazer esse erro, né? Mas ele reconhece que a luta continua, que existe ainda um caminho pela frente, que essa manifestação não é uma forma de antecipar um resultado que ele sabe que não existe, mas é um momento de júbilo que ele se permite. Porque vamos lembrar, Thalita, Luiz Inácio Lula da Silva fez a aposta mais arriscada da história dele quando ele se deixa prender. Nós sabemos que ele tinha uma série de outras alternativas para lidar com a situação de Sérgio Moro e da Lava Jato naquele momento. Alternativas, inclusive, muito mais violentas e alternativas que lhe permitiam pessoalmente o gozo da liberdade. Por exemplo, ele possivelmente não havia nenhum tipo de oposição que ele se refugiasse numa embaixada e passasse o seu 1 ano inteiro dentro de uma embaixada, que deveras me parece mais aprazível do ponto de vista do conforto do que uma cela na Polícia Federal. Mas Lula fez uma aposta nas instituições. Ele apostou que, se colocando na condição, então, de preso político, de preso não corretamente, ele poderia subverter o sistema e demonstrar que aquilo estava tudo errado. E ele, nesse momento de júbilo, ele evoca essa figura. Ele diz: olha, a figura mais importante, que é Edson Fachin, decidiu que efetivamente eu estava certo e essa prisão tinha sido equivocada. Então é a apoteose da aposta que ele fez. Assim, Thalita, a gente tem que entender que eu não faria essa aposta, e sei que a maioria dos brasileiros tinha posições diferentes, inclusive gente querendo que ele saísse do Brasil para comandar a resistência por fora do país. Mas eu acho que a figura de Luiz Inácio Lula da Silva se tornou tão grande que nós não temos direito de discutir mais as escolhas que ele fez, até porque ele aguentou no osso todos os prós e os contras dessas decisões, e hoje está aí vivaço, se colocando de novo no jogo político, e um jogo que é desgastante. Nós sabemos que física e psicologicamente não é fácil. Sim. Deixa eu trazer a repercussão nas redes sociais do discurso do ex-presidente Lula, a gente acompanha juntos aqui. Vamos trazer primeiro alguns tweets. Roda para mim, são especialistas comentando, autoridades, personalidades. A primeira que eu quero trazer é a Laura Carvalho, economista, que publicou nas redes sociais, então, um parecer sobre o que foi esse discurso. Lula entrou com o discurso e a estética de um estadista nesta coletiva. Liberdade de imprensa, ciência, recuperação da economia, política externa, meio ambiente. Se a polarização que voltou é entre Bolsonaro e sua antítese, contem comigo no polo da antítese. Se posiciona, então, a economista Laura Carvalho. Vamos para a próxima, a gente tem mais uma. Vai rodando que eu vou só acompanhando aqui junto. Aí, pronto. Flávio Dino, governador do Maranhão. O ex-presidente Lula falou de sonhos do futuro legitimados pelas vitórias do passado. Delineou os principais eixos de um novo projeto nacional: combate à desigualdade, política externa independente, investimentos. E agradeço pelas referências à nossa luta no Maranhão. Tá aí Flávio Dino, governador do Maranhão. Marcelo Rubens Paiva, um estadista, finalmente falou hoje. Que diferença do que vinha acontecendo. Um pouco disso que eu conversava agora com o Fernando e que é a opinião de muita gente nas redes sociais. Marcelo Adnet comentou em uma postagem de Lula
Lula, num dos momentos ali do discurso dele, falou muito de bem com a vida, a Lava Jato desapareceu da minha vida, estou satisfeito que tenha sido reconhecido que meus advogados diziam. Sei que é constrangedor para quem me acusou parar de acusar. Olha como eu estou muito mais sereno do que Bonner, William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, ontem dando essa notícia. O Marcelo Adnet responde, então, um discurso impressionante. O Brasil precisa de otimismo e autoestima. Comediante Marcelo Adnet. Rodrigo Maia, que inclusive, depois dessa postagem, a jornalista do Valor Econômico, ali na coletiva do ex-presidente Lula, repassou essa postagem para que Lula comentasse. Rodrigo Maia disse o seguinte: você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS, o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. Mas a gente não pode deixar de mencionar que Rodrigo Maia foi presidente da Câmara durante esses 2 anos de mandato de Jair Bolsonaro e deixou ali arquivados mais de 60, acho que no final das contas já eram 60 pedidos de impeachment, sem nunca ter colocado nenhum desses pedidos para análise ali da Câmara dos Deputados. Fernando, tem mais um. Mahmoud Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, também comentou, então, ali congratulações ao presidente Lula, com as acusações sendo retiradas pela Suprema desejos de boa saúde para ele e para a população brasileira também. Diz, então, o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Essa foi a postagem dele nas redes sociais. Inclusive, Lula, ele agradece esse apoio que recebeu de outros países, recebeu também principalmente Alberto Fernandes, né, que ligou para o ex-presidente Lula logo depois da anulação de sentenças. Lula chegou a publicar uma foto ali dele conversando numa videoconferência com Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Ele agradeceu, então, ao presidente argentino pela atenção, pelo apoio. O que eu queria saber, Fernando, de você é sobre como fica Bolsonaro depois desse discurso do ex-presidente Lula. Porque Lula cita muito a palavra miliciano quando se refere ao governo Bolsonaro, né? Então, ele cita bastante a incompetência do governo Bolsonaro e esse aspecto miliciano. Como você imagina que será e está sendo a reação de Bolsonaro a esse discurso? Primeiro, assim, de todas as pessoas que você mencionou e que nós vimos os tweets aí, é bom a gente compreender que elas estão num espectro político muito mais amplo do que especificamente a esquerda. Então demonstra que o ex-presidente Lula conseguiu, de alguma maneira, conversar e dialogar com setores que até então pareciam estar completamente fechados em si mesmo. Segundo, que eu acho que foi a primeira vez em 2 ou 3 anos que uma figura política brasileira se tornou digna de manifestações meritórias de outros líderes internacionais nas redes sociais. Até então, tudo que se via do governo Bolsonaro eram críticas, pesadas críticas às próprias ações do presidente. Então, demonstra que nós estamos trabalhando com duas figuras completamente diferentes em termos de escala de importância internacional. Tem que ficar isso muito claro aqui, e nesse momento, Jair Bolsonaro deve estar se remoendo dentro do local onde ele hoje ocupa, no meu entendimento, indevidamente, porque não há forma de Bolsonaro conseguir combater ou se aproximar a isso que Lula demonstrou. É como se nós estivéssemos vendo a pressão de 2 times de futebol, e num dos times de futebol você percebe que a tática, a técnica, conhecimento, bons jogadores, experiência, e o outro time de futebol você vê um bando de perna de pau, barrigudo, que não tem condições de correr. Então a diferença é muito grande, é muito evidente. Bolsonaro, desde ontem, já começa a se reorganizar e amainar seu discurso para obter apoio político, já voltou a conversar com o PSL, porque percebeu que não há como embater Luiz Inácio Lula da Silva diante da forma que o presidente se postou durante todo esse período, mas essencialmente em que ele se mostra como um solucionador dos problemas brasileiros. Eu, se fosse Jair Bolsonaro, eu nem gosto de me fazer essa pergunta, Thalita, porque
enfim, mas se eu tivesse na condição de encarar eleitoralmente Luiz Inácio Lula da Silva, eu estaria muito preocupado nesse momento com tudo que o presidente mostrou num discurso de 2 horas. Quer dizer, todo o ferramental que o presidente Lula tem à disposição hoje é única e exclusivamente a tal da língua ferina dele, que um juiz lá no período militar já tinha verificado. E com esse parco ferramental, com essas poucas ferramentas, ele consegue atingir o mundo, a oposição, a sociedade brasileira, provocar uma alteração de sentido e de ideia de futuro dentro do tecido social. Isso Jair Bolsonaro não consegue fazer nem através da violência, nem através da ignorância. O Lula procura fazer uma coisa muito interessante, que é colar aqueles adjetivos que todos nós sabíamos que Bolsonaro sempre teve e que durante a campanha de 2018 vários juízes deram decisões contrárias à campanha do Haddad para esconder. Em diversos momentos, Haddad produziu peças de conteúdo eleitoral para demonstrar a ligação entre Bolsonaro e os milicianos, para demonstrar a incapacidade de Bolsonaro de ter feito qualquer coisa pelo Rio de Janeiro em 26 anos como deputado. E tudo isso foi escondido pela mídia naquela campanha eleitoral de 2018, que vai passar para a história do Brasil como uma das maiores fraudes que já existiram no país. E nesse momento, Luiz Inácio Lula da Silva faz muito bem em começar uma disputa colando esses adjetivos que hoje todos sabem e todos conhecem na figura nefasta que é Jair Bolsonaro. Indiscutível que Bolsonaro tem ainda algum apoio popular, mas o que nós temos que pensar a partir de agora é: para além desse apoio popular, existe alguma coisa em Bolsonaro que possa fazer frente a essa figura de estadista que Luiz Inácio demonstrou num discurso de 2 horas? E a minha opinião é que em absolutamente nada Bolsonaro vai conseguir competir com esse tipo de opositor. A gente sempre fala um pouquinho sobre essa construção da frente ampla aqui no país. Esse discurso, na sua opinião, torna mais viável a construção dessa frente ampla, já que ele fala sobre poder sentar e conversar com o centro, com outros ali espectros políticos? Você acha que torna mais possível a formação dessa frente ampla, esse discurso que ele realizou hoje? Lita, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala em frente ampla, a gente tem que entender se há uma conjunção de interesses programáticos ou interesses meramente políticos, político-eleitorais, né? E nós temos que entender que em todos os governos Lula sempre houve um interesse político-eleitoral, quer dizer, ele precisava de apoio de um Congresso que era majoritariamente ocupado por forças de centro-direita, como, por exemplo, o PMDB. Então, os acordos que Lula construiu dentro dos seus mandatos eram acordos que colocavam sempre na cabeça do processo de discussão o conteúdo programático que o presidente tinha como base e negociava questões laterais que interessavam evidentemente algum partido em troca de apoio. Essa foi a forma com que Lula conseguiu transformar o país nos seus 2 mandatos, efetivamente. Essa fórmula não funcionou com Dilma Rousseff, porque efetivamente Dilma Rousseff não teve a mesma capacidade política de ceder às coisas menos importantes. E não digo que isso seja problema ético, de forma alguma, é um problema político. A presidenta tinha as suas características e não conseguiu lidar com essa situação. Lula deixa muito claro que esse acordo hoje pode acontecer desde e somente que seja a partir do entendimento de que há um projeto de nação que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, defende. E esse projeto significa crescimento, distribuição de renda e combate à desigualdade. Isso é muito importante, porque muita gente da esquerda fica, às vezes, arrotando de barriga vazia, dizendo: não, o presidente primeiro a gente tem que discutir programa de governo, para depois a gente discutir apoio. Lula deixa claro qual é o seu programa de governo aqui e declara que todos aqueles que quiserem negociar a partir desse vetor, ele estará aberto, disposto a negociar, a conversar e a reorganizar as forças políticas nesse país. Veja, Thalita, não é problema nenhum para uma democracia ter-se oposição, seja de direita ou de esquerda. Não é problema nenhum para uma democracia ter-se um centro, seja ele argentário ou institucionalmente
viu. O problema é você não ter figuras políticas capazes de, com essa situação posta de poder, encontrar caminhos para fazer com que as suas ideias e os seus projetos venham a transformar o país em que ele é eleito. E Luiz Inácio Lula da Silva se mostra nessa situação. Há espaço para negociação, há espaço para a ação de uma frente ampla, mas ele lembra que a figura cabeça nessa frente ampla, ou seja, os vetores que alinham estes indivíduos, são e sempre vai ser o projeto político que Luiz Inácio tem para o país. Eu acho que isso muda o patamar de discussão política que nós vínhamos a fazer. Veja, se nós vamos fazer uma frente ampla com uma figura também brilhante, mas de menos peso, como por exemplo Fernando Haddad, aqueles que se unem a esse projeto têm um maior poder de barganha. E com Luiz Inácio Lula da Silva, essas figuras que podem se colocar na grande frente ampla reduzem muito o seu poder de barganha. O presidente se coloca na condição de a principal figura que leva esse projeto adiante e que também se responsabiliza eventualmente por fracassos que possam acontecer. Fernando Horta, sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, pela participação aqui, viu? Um beijo grande para você, até a próxima. Obrigado, Thalita. Um abraço para vocês, para quem está nos ouvindo. Respirem melhor, mas não se esqueçam, respirem com máscara. O presidente mesmo fez questão de colocar isso naquele momento. Não passou, nós temos uma situação muito complicada e a gente precisa que todos fiquem em casa, que todos contribuam para que esse distanciamento nos permita vencer a Covid. Um abraço, gente. Fernando Horta, historiador e professor. Pois é, a gente não pode esquecer que a pandemia está acontecendo, 2.000 mortes nas últimas 24 horas, um cenário terrível pela frente. Deixa eu chamar aqui para a nossa conversa já Gustavo Conde, linguista, comunicador, jornalista. Oi, Gustavo, bom te receber por aqui também. Tudo certo por aí? E tá com o microfone. Ainda não. Agora foi. Foi? Foi, tudo Tá certinho. Tudo certinho. Tô te ouvindo. Certeza que Olha, você estava acompanhando também toda a movimentação do dia de hoje em relação ao ex-presidente Lula, né? muita movimentação. A gente está vivendo assim 72 horas históricas, né? Importantes, muita coisa entalada na garganta de muita gente no Brasil, inclusive na do Lula, que foi desentalada hoje com esse discurso também histórico que ele fez ali no Sindicato dos Metalúrgicos. Estava atento ao discurso dele, então é um momento muito importante para o país. Eu estava, sabe, Thalita, estava acompanhando a transmissão de vocês do discurso do Lula. Chegou um momento que tinha 40 mil pessoas ao vivo na TVT. Eu fiquei impressionado. Parabéns, né? É um canal muito forte, né? Muito bacana mesmo. E o canal Lula também teve uma audiência muito grande. Eu também retransmiti. Enfim, digamos assim, a notícia mais importante do país dos últimos, sei lá, acho que dos últimos 2 anos, talvez, né? Muda tudo, né? Todo mundo dizendo a mesma coisa, né? Muda tudo. A gente só não sabe como muda, especificamente não dá para prever o futuro, mas esperamos que seja para melhor. Sim. O noticiário hoje parou para ouvir, né, o ex-presidente Lula. Todas as emissoras, de fato, acompanharam o que foi a fala, o que foi essa coletiva. É claro que a gente está num cenário de pandemia, lidando com mortes diárias. A gente tem uma discussão super importante rolando lá na Câmara dos Deputados, votação em segundo turno da PEC emergencial, do auxílio emergencial. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, mas é claro que uma fala como essa é histórica, já que os acontecimentos nessas 72 horas mudam a história do país também, né? Ô Gustavo Conde, sabe o que eu queria saber de você? Eu queria a sua visão como linguista do que foi esse discurso, porque foi um discurso, assim, bastante construtivo, que nos dá esperança do que pode ser o país, né? Nos próximos anos, mas tem ali também as críticas pontuais ao governo, à imprensa. Como foi, na sua visão de linguista, a construção desse discurso do ex-presidente? E outra coisa também, deixa eu sinalizar aqui. Ele começa dizendo que pensou muito sobre o que falar para o povo brasileiro, né? Mas é incrível que é só ligar o microfone que Lula sabe exatamente o que falar. Ele constrói de cabeça um discurso perfeito ali, né?
Olha, eu tive algumas surpresas, respondendo para você, enfim, como linguista e como observador das linguagens, do ethos, dos tons, né? Eu imaginei que viria um Lula mais tranquilo, digamos, mais cadenciado, e essa previsão acabou não se concretizando. Ele veio com muita vontade, né? Com muita ansiedade também. Eu acho que ele estava com saudade de falar, né? Tava precisando desse momento. Ele fez uma primeira apresentação, enfim, de tudo que queria. Acho que foi muito bonita aquela parte em que ele agradece as pessoas. Ele vai agradecendo um por um, o pessoal da vigília, os advogados, o Zanin. Então, aquilo é muito bonito, a equipe dele, as pessoas que prestaram solidariedade, os advogados pelo Brasil todo. E aí ele, a partir de então, volta a falar sobre a injustiça que ele sofreu, e aí não tem como, né? Ele fica realmente... Existe uma revolta ali dentro do Lula, e ele se deixa inflamar, o que é bonito, que é espontâneo, é a verdade dele, é o que ele está sentindo, não teria como ser diferente. Talvez uma assessoria pensando a questão da comunicação, do impacto, pudesse ter falado para ele assim, calma, né? Você cadencia um pouco mais, mas, na verdade, todos nós, inclusive os linguistas, tendem a entender o seguinte: o Lula, ele é o grande gênio da comunicação. Então, mesmo quando parece que ele possa ter passado do ponto, nós temos de ter humildade para entender que ele sabe o que faz por tudo que ele construiu, né, na prática até hoje. Então, a gente fica aprendendo, a gente fica tentando entender o que está acontecendo ali. Imediatamente, a minha primeira percepção de que ele estaria possivelmente saturando um pouco, estendendo demais aquele sentimento ruim ainda, né, de ser injustiçado, e imediatamente eu me policiei para pensar o seguinte, falei, bom, calma, Conde, que ele deve estar sabendo o que está fazendo, ele está sabendo o que está fazendo. Então, assim, diante de tudo, e achei que também quando veio a coletiva em si, as perguntas jornalistas, ali tudo se iluminou muito também, porque é bacana, o Lula gosta de estar sob provação, ele gosta de dialogar, ele gosta da pergunta incômoda, ele cresce, né? E ademais, a esquerda tem um pouco essa característica, gosta do debate, né? Não foge que nem o Bolsonaro, né? Ele, em vez de ficar, digamos assim, contrariado, fica mais feliz ainda, né? Até com as perguntas que possam ser incômodas. Então, o momento, assim, Thalita, para resumir, é esplendoroso para Lula, para a democracia brasileira. A gente teve uma reviravolta gigantesca, como diz aquele meme, o mundo não dá voltas, o mundo dá cambalhotas, né? Muito poder. Eu entrevistei o Caio hoje antes da entrevista, e a gente conversou muito sobre isso também, sobre as possibilidades, né? Quer dizer, a possibilidade de ter outra reviravolta é quase zero. A palavra do Cacai que entende que é do assunto e tudo mais. Então, agora resta saber como é que vai ser essa reorganização, como é que o governo vai se comportar, porque agora o governo tem oposição de verdade, agora ele tem uma voz que é muito poderosa, né? Então, resta a gente também aguardar e observar todas essas movimentações aí. Sim. O Fernando Horta, com quem eu conversei agora, citou o Cacai ali na sua live, dizendo que advogado sempre fica meio receoso, né, para comemorar certas decisões, porque tudo pode ser revertido, mas você agora mostra para a gente que é difícil reverter o que foram essas decisões até agora, pelo jeito, é isso? Pois é, o próprio Horta, quando a gente também faz as nossas lives, ele disse o seguinte, ele se deu conta, quer dizer, se alguém do DF, se um juiz do DF pegar agora essa situação, vai ter todo um processo que não dá mais tempo para truncar o jogo agora no meio do caminho. Então, eu enfim, endosso aí a visão do Cacai, do próprio Horta e dos especialistas, né? Tem gente que é pró-Lava Jato, pró-Moro, e que está se lamentando profundamente agora nas mídias tradicionais, aí dizendo que o Fachin tentou consertar uma coisa,
tentou dar digamos, um drible, mas acabou dando completamente errado e piorou a situação para a Lava Jato. Então, a esquerda, que é muito cética, acho que por definição estruturalmente cética, né, está traumatizada, está ainda com certos receios de tudo que aconteceu no Brasil, ela precisa entender que o adversário também erra e também comete equívocos monumentais. No caso do Fachin, o Cacai me disse, quer dizer, o despacho dele, né, considerar o Moro incompetente, foi absolutamente correto, só demorou para aparecer, que foi o que o Lula disse hoje, que os jornalistas internacionais também perguntaram para ele, né, por que demorou tanto? Agora tem toda uma ferida para ser cuidada. Então, o cenário realmente assim é eletrizante, Thalita. A gente vai viver momentos eletrizantes aí as próximas semanas, porque ainda tem o problema da pandemia, ainda tem o problema da governabilidade do Bolsonaro, enfim, tudo junto ao mesmo tempo, o mercado financeiro. O Lula deu respostas contundentes, a gente percebe que ele está assim de posse, né, do sentido político dele. Precisava ter os direitos políticos de novo, estar de posse dos direitos políticos, para, consequentemente, estar de posse da sua verdade, da sua história e da sua importância para o país. O que você acha que mudou em relação àquele discurso que ele fez no ano passado ao povo brasileiro, quando ele realmente não tinha direitos políticos, ainda era inelegível? Você acha que mudou, que agora ele se aprofundou no que ele planeja para o país? Porque há quem tenha visto esse discurso como o Lulinha Paz e Amor, né, que foi pacificador, diz que não alimenta raiva e mágoas, e há quem viu um Lula revoltado, falando, se você não vai ouvir de mim a palavra privatização, se você comprou algo da Petrobras, inclusive isso pode mudar lá na frente. Então ele faz alguns ataques, levando em conta o que foi a política dele ali no passado e o que pode vir a ser agora no futuro. Qual a principal mudança que você vê agora nesse discurso como elegível, com o Lula elegível para 2022? Thalita, pergunta espetacular a sua, que dá uma tese, né, de doutorado, porque ela é muito complexa, né? Eu acho que a mudança ainda não ocorreu. Eu acho que ela vai ocorrer e vai ocorrer aos poucos. Como ele ficou muito tempo, Lula ficou muito tempo sem direitos políticos, e sofrendo, né, as agruras aí da Lava Jato, da perseguição e tudo mais, das injustiças, isso ainda está estruturado, né, na fala dele, no discurso dele. Acho que a mudança vai vir gradualmente. Acho que ela começou hoje, sim, sem dúvida nenhuma. Você tem algumas inflexões ali. Como eu te disse no começo da nossa conversa, eu imaginei que ele iria pedir um pouco de tranquilidade, de calma, por causa da ansiedade das pessoas, da questão da suspeição do Moro, mas ele segue, acho que naquela estratégia dele habitual. Precisa ser, a suspeição do Moro é o próximo passo agora, né? Então ele precisa disso também para se restabelecer completamente, vamos dizer assim. Agora, de qualquer maneira, o Lula, dentro dos seus direitos políticos, assim, o Dória agora tá atordoado, tá todo mundo atordoado, inclusive essa palavra passou a figurar nas manchetes dos jornais tradicionais, né? Atordoamento, Dória, PSDB fica atordoado, porque muda muito o cenário. Por exemplo, teve aquela, acho que você comentou isso com o Horta, né? Do tweet do Rodrigo Maia. É muito emblemático esse tweet do Maia, elogiando Lula e comparando com Bolsonaro, porque é uma espécie de aceno, fala, oi, tô aqui. As pessoas, esses políticos do centro, falsamente democratas, na minha opinião, por exemplo, o Maia, mas eles têm um instinto de sobrevivência muito, muito forte. Então, vendo que o Lula chega com essa força toda, eles já se colocam à disposição, de uma certa maneira, para compor um campo que certamente, né, certamente vai ser o campo que vai. Agora é quase que não tem dúvida, né? Só se acontecer uma catástrofe assim gigantesca de o Lula não ser o próximo presidente do país, na minha opinião. Na minha opinião. Acho que agora é buscar a composição da chapa, é achar o lugar do Fernando Haddad nisso tudo. Pode até ter uma reviravolta interna no partido, mas acho difícil, porque a gente percebe a potência. Na verdade, Thalita, me parece que o mundo precisa
de um estadista da dimensão do Lula. A repercussão dos direitos políticos dele foi internacional, recebeu mensagens do mundo todo. Quer dizer, o mundo precisa, inclusive até para conduzir essa recuperação pós-pandemia, se é que nós vamos experimentar isso. Então, eu acho que, digamos, essa modulação do tom do discurso do Lula, ele está atento a tudo isso, ele falou do Papa, ele falou dos presidentes argentinos, do presidente argentino, do presidente cubano. Eu acho que ele vai, aos poucos, constituir um novo discurso, quer dizer, baseado historicamente naquilo tudo que ele sempre apregoou como político, como estadista, como liderança política, e vai ter alguma coisa de diferença, evidentemente, porque a população, o eleitorado também espera alguma coisa diferente, quer dizer, um projeto novo, uma célula de sentido nova, né? As pessoas estão precisando disso, e a questão da pandemia muda tudo. Então, eu acho que vai ser uma mudança gradual. Eu acho que o Lula ainda está um pouco mordido com tudo isso, e tem de estar mordido, né? Mas daqui a pouco eu acho que pode até surgir aquele Lulinha paz e amor de novo, porque afinal de contas, Thalita, vai ter de conversar com todos os setores da sociedade brasileira, e o Lula é o único, né, a meu ver, que consegue fazer isso com tanta proficiência. Sim. Falando sobre a imprensa especificamente, a crítica sobre o governo Lula e Dilma não ter regulamentado a imprensa, não ter feito a democratização da comunicação, né, ali no passado, e agora nesse discurso, comenta agora com o Fernando Horta um pouquinho sobre isso também, ele faz críticas e elogios à Rede Globo, né? Ele fala sobre uma imprensa livre, uma imprensa que pode noticiar sem ter um editorial ali dizendo a maneira como deve ser dada a notícia. Você acredita que Lula, presidente, faria esse embate? Ele termina, inclusive, falando que não sentará mais com os presidentes ali das principais meios de comunicação, porque não adianta discutir com eles, não adianta conversar com eles, né? Então, eu acho que há um campo que espera essa regulamentação, que ele trate de uma maneira diferente a imprensa da forma como ele tratou ali no passado. Você acha que isso pode mudar? Thalita hoje está só com perguntas monumentais aqui. Fantástico, isso, que bom fazer um debate assim. Você vê que quando o Brasil respira, né? A gente até raciocina melhor com os direitos políticos. É tão interessante, é verdade. Né? Ver possibilidade de mudança, pelo menos. Exato, o futuro de volta, né? Quer dizer, tem um futuro de volta. Desanuvia completamente o horizonte político, sem dúvida nenhuma. A não ser para certos setores que são muito conservadores e atrasados no Brasil, né? Mas deixa eu tentar aqui recapitular a sua pergunta. Bom, ele deu um recado interessantíssimo para a imprensa. Falou, não vou mais fazer jantar com nenhum, né, presidente de veículo de comunicação, porque, afinal de contas, nada do que eles dizem no jantar se concretiza depois. É tudo hipocrisia e demagogia. É mais ou menos o recado que ele deixou claro ali. Agora, eu acho o seguinte, Thalita, depois da catástrofe, do totalitarismo, né, dessa comportamento assim repulsivo em todos os níveis do governo Bolsonaro com a imprensa, eu acho que só o fato do Bolsonaro ser superado já vai ser um alívio tão grande para ambas as partes que não vai precisar nem entrar no mérito da regulamentação, a meu ver. Eu acho que a regulamentação é um processo delicado, acho que tem de partir, e o Lula poderia responder isso facilmente aqui para você também, dizer assim, o processo tem partido da sociedade. Tem que ver se tem, né, conversar com todos os setores. É isso que um democrata faz. Quer regulamentar a mídia? Vamos conversar com todos os setores da sociedade, vamos induzir, vamos provocar o debate. Provocar o debate já é, de uma certa maneira, trazer à baila essa questão que é tão importante. Agora, eu entendo que os traumas são grandes de ambos os lados, e vou dizer mais uma coisa singela para você com relação a isso. O PT e o Lula, com essa imprensa, ele sempre soube se comportar, sempre foi atacado e sempre respeitou. O jogo só mudou com a Lava Jato. Então, sem Lava Jato, pode vir Globo, pode vir tudo que for, né?
que Lula e o PT vão tirar de letra como sempre tiraram. Quer dizer, vão sofrer ataques, vai ser difícil, eles são patrulhados sem parar, inclusive pela própria esquerda muitas vezes, mas sem essa estrutura, que é uma estrutura criminosa do tecido judicial, aí o jogo fica bom, né? Então, acho que eu tô com saudade. Você sabe que uma coisa que tá engraçada? Eu começo a ler os jornais, né? Folha, Estadão e tudo mais, e eles voltam a criticar o Lula, assim, tal, e dá uma sensação boa, porque a gente volta àquele normal criticando o Lula, dizendo que o Lula passa pro mercado, não sei o quê, extrema esquerda e tal. Quer dizer, significa que alguma coisa está acontecendo e que a gente vai voltar a esse patamar. Espero que sim, né? Que a gente viveu, Thalita, 13 anos com os governos democráticos do Partido dos Trabalhadores produzindo muitas coisas importantes para o país e sendo rechaçado por toda a imprensa tradicional o tempo todo. Enfim, esse modelo funcionou. Tomara que ele volte, né? Sim. Ô, Conde, eleva de qualquer forma o nível de debate, né? É outro nível que Bolsonaro baixou demais. A imprensa realmente discutindo se ele pode ou não pode mandar comprar vacina na casa da tua mãe. Não é esse nível de debate que a gente quer. A gente quer realmente a grande imprensa que diga que o mercado está reagindo mal a Lula. Ok, a gente entende esse posicionamento da grande imprensa, mas é outro nível de debate, é isso que a gente quer, claro. Conde, vamos falar sobre seu programa daqui a pouco, às 5 horas da tarde, A Destruição do Brasil. Hoje você recebe Silvio Tendler, cineasta, grande figura, né? Figura extraordinária, o Silvio Tendler. Eu fiquei sabendo há pouco, não sabia quando fiz o contato com ele para a entrevista, que ele gentilmente aceitou. Ele é um dos... praticamente ele que organizou aquele como se diz, aquele comunicado em que assinaram Leonardo Boff, Chico Buarque, Padre Júlio Lancelotti, né, pedindo, digamos assim, uma atenção, né, trazendo a dimensão do problema. Uma carta muito bonita que repercutiu muito fortemente no Brasil e fora do Brasil. O Tendler é dessas figuras, enfim, que atuam politicamente, democraticamente desde sempre. É o documentarista mais importante do país, documentarista político. Isso é meio quase que uma unanimidade também. É uma figura fantástica. A TVT, inclusive, mostrou, passou acho que os últimos 6 filmes dele, sim, né? Nessas últimas semanas aí. Desculpa, Thalita, me corrija. Foi? TVT, isso, exatamente. Silvio Tendler com os documentários aqui na TVT, foi sim. Isso, então vai ser muito bacana. Ele é uma pessoa muito sensível e assim, particularmente, me interessa muito saber do Tendler o que fazer com... Primeiro perguntar para ele, quer dizer, se há precedente. Não há precedente, eu já conversei com ele em outros momentos, para tudo, embora ele tenha feito documentário sobre Jango, sobre outros momentos terríveis do Brasil, ditadura militar, esse momento é o mais terrível, é o mais letal. Então, eu queria travar com ele um pouco esse diálogo, essa interlocução de como colocar isso no cinema, como colocar tudo isso que está acontecendo no Brasil, o genocídio, né? A visão dele de cineasta, de documentarista, trazer um pouco para a cena que a gente vai precisar muito disso. Documentar esse momento, esse período, né, para gerações futuras e para nós mesmos. Nós temos de entender o que aconteceu com o Brasil e o que, felizmente, acho que está prestes a começar a deixar de acontecer com os direitos políticos do maior dos líderes que nós já tivemos, sem dúvida nenhuma, para realmente colocar essa bola no chão. Então, a conversa com o Tendler, evidentemente, ela vai ser afetada pela presença do Lula, né? Por todos esses significados que estão aí latejando e trepidando desde há 2 dias atrás, quando o Fachin anunciou a anulação do juízo de Curitiba, né? E que provocou todo esse alvoroço no país. Aí, um bom alvoroço, finalmente, e ainda bem que isso aconteceu. Vai ser, então convido todo mundo, tá? 5 horas, muito trabalho hoje, desculpa, Thalita. 5 horas da tarde, Silvio Tendler na série A Destruição do Brasil, vai ser muito bacana. Isso. Você falou sobre retratar esse momento, né? Eu ouço sempre as pessoas falando sobre o desafio que vai ser no futuro, de fato, a gente contar o que aconteceu agora, né? A gente vive sem conseguir entender do que se trata. Acho que lá no futuro talvez a gente consiga. Enfim, um grande desafio
ali no futuro para conseguir explicar o que é esse momento que a gente passa agora. Deixa eu só pedir, a gente tem um banner para rodar da destruição do Brasil? Temos, Du. Só para colocar aqui direitinho, para que as pessoas aí, ó, esse é o Silvio Tendler, para que as pessoas saibam. É preciso documentar a catástrofe brasileira. Daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, em conversa, então, com o Gustavo Conde, que participa sempre aqui com a gente às quartas-feiras. Gustavo, obrigada pela participação mais uma vez. Bom trabalho daqui a pouquinho na conversa com o Silvio Tendler. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Thalita, você sabe da minha alegria de vir fazer esse programa contigo aqui nas quartas-feiras. É super honra para mim, gostoso. Hoje é um dia intenso, eu fiz uma transmissão de 4 horas com o Kaká e depois a transmissão de 3 horas da coletiva do Lula, monitorando aqui tudo. E depois, mais à noite, ainda vai ter o governador da Bahia. A gente vai entrevistar o Rui Costa a partir das 19 horas no meu coletivo. Também estendo o convite aqui a todos que estão nos assistindo aqui, a super audiência da TVT. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. E a gente se encontra semana que vem. É isso. Gustavo, obrigada pela participação. Ainda bem que hoje a gente pode falar sobre essas perspectivas futuras positivas, porque até então era só desgraça aqui para comentar. Mas obrigada pela parceria sempre. Um beijo para você, bom trabalho. Ele segue então até a noite. Um bom trabalho e até quarta-feira que vem. Beijo. Valeu, beijo. Gustavo Conde, comunicador, linguista, jornalista, participa sempre às quartas aqui com a gente. Olha só, pessoal, seguinte, realmente o discurso do ex-presidente Lula tomou o noticiário hoje. A gente estendeu o Bom para Todos, viemos direto ali da coletiva do ex-presidente Lula, aqui para conversa com vocês, com os nossos colunistas, analistas de quarta-feira. Mas quem acompanha aqui o Bom para Todos sabe que quarta é dia de falar sobre geopolítica mundial, com o professor Legene Mirhan, sociólogo e escritor. Então, daqui a pouquinho estarei com o professor Legene e, é claro, a gente vai repercutir essa situação no cenário político hoje. O professor Legene, que sempre dá os pitacos também, que sempre traz a análise sobre o que acontece aqui no Brasil. E depois, é claro, vamos falar sobre o exterior, que tem bastante coisa para comentar, tá bom? Inclusive, estou sabendo que ele já está conectado. Só deixa eu chamá-los, eu sei que tem muita gente nova. Professor Legene, só um minutinho para eu dar um recado para o pessoal que está aqui acompanhando. Sei que tem muita gente nova acompanhando o Bom para Todos, que não conhece. A gente está sempre aqui ao vivo às 3 horas da tarde, tá bom? Se você está acompanhando pelo youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir o nosso vídeo, porque daí a própria plataforma YouTube consegue disponibilizar para mais gente, impulsiona esse conteúdo para que mais gente tenha acesso também. Você pode se inscrever no nosso canal, é importante que você se inscreva para receber sempre notificação do nosso conteúdo, e você pode se tornar membro. Para se tornar membro, você clica ali no botãozinho na página do YouTube, você faz uma contribuição simbólica, são R$ 7,99 para ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual. A gente sempre fica muito agradecido com todas as contribuições, de qualquer forma que seja, tá bom? Então, começa curtindo, se inscreve, se quiser faz a doação também. Vamos lá, com o professor Legene Mirhan. Professor, que semana agitada aqui no país. Não, tudo bem com o senhor? Tudo bem com você? Tudo bom, tô sem o seu áudio. Tudo bem, obrigado, boa tarde. Que bom poder entrar mais cedo e que bom poder entrar num dia histórico, né? Estava no coração, o nosso presidente estava contido, 5 anos perseguido, 580 dias de cadeia. Mas saiu que nem um leão, viu? Daqui a pouco a gente fala aí, né? Boa tarde, vamos já começar com isso. Eu quero ouvir a sua análise sobre o que foi o dia de hoje. A gente está ali desde as 11 horas, de fato, acompanhando o que foi essa coletiva do ex-presidente. Já citamos alguns pontos, agora com o Fernando Horta, com o Gustavo Conde, e quero saber a sua avaliação. Você também sempre traz um olhar super interessante aqui para a gente. Me diz, Lula saiu um leão, então, na sua opinião? Nossa, eu fiquei impressionado, né? Um leão que fala duro, com ideias muito avançadas, mas com palavras suaves, com palavras doces, que nem a frase famosa do Che Guevara, né? Ai que endurecer-se sempre, mas não podemos perder a ternura. Nossa, o Lula não guardou mágoa, não está guardando mágoa, né? Não precisou falar um linguajar radicalizado. E quando perguntaram para ele se era radical, não, mas claro que eu sou radical, eu quero ir na raiz do problema.
mas olha, Dilma Sabedo, o maior estadista vivo hoje no mundo. Não tem para Macron, presidente da França, não tem para a extrema-direita, primeiro-ministro da Inglaterra. Eu não saberia dizer a quem a estatura política do Lula hoje poderia se equiparar, né? Então, eu estou assim, muito satisfeito. Eu escrevi um artigo ontem, em alguns, naquele momento que estava começando aquela sessão que o Gilmar convocou, segunda-feira, para discutir a suspeição do Moro, né? Que não pensem que nós perdemos naquele resultado. Não. Aquele resultado será vitorioso. A Carmen Lúcia ontem estava com o voto pronto para mudar o voto anterior. Então, mesmo que o Cássio vote contra, o resultado final será 3-2. Mas é provável que ele não vote contra. E não duvidaria que o Fachin, com todas as informações novas, que ele falou no começo, senhor presidente, ele propôs adiar. Há uma série de informações novas que a defesa protocolou ontem que nós precisamos conhecer. Eu não duvidaria se o próprio Fachin mudasse também o voto anterior de dezembro de 18. Agora, o fato de não ter votado a suspeição em nada modifica. O mundo inteiro sabe que o Moro é um juiz parcial. O mundo inteiro sabe. A Globo, ontem, pela primeira vez, deu 15 minutos para o discurso do Gilmar, que desmontou a Lava Jato, falou que aquilo era uma quadrilha, né? Usou os termos. Então, o mundo já sabe, né? A Globo estava constrangida ontem, porque uma pessoa que só assiste Globo nunca ouviu falar dos vazamentos, porque ela nunca noticiou uma vez o vazamento. E nesses 5 anos, o nosso presidente Lula teve 70 capas da revista Veja, com base em mentiras. 80 horas do Jornal Nacional, com base em mentiras. E ele hoje ainda é o mais forte candidato à presidência da República. Está aqui a pesquisa que saiu ontem, realizado pelo Instituto, minha colega socióloga Márcia Cavallari, saiu do Ibope, criou um outro instituto chamado Ibope Inteligência, né? Lula, eles fizeram uma metodologia, Thalita, que é assim, não é em quem você vai votar, em quem você votaria com certeza ou poderia votar. Então é a soma de 2 percentuais, e não pode somar todos os números dos 12 candidatos, que dá mais do que 200%. Mas Lula aparece na primeira posição, 50%. Esse que se apresenta como nosso candidato, 38%. Então, 12 pontos longe. O terceiro colocado é o Moro, 31%, mas o Moro nem sequer será candidato. Ele está destruído politicamente, é um zumbi na política. Como disse o Lula, ele deve estar numa profunda depressão, ele e o Dallagnol, né? E aí você vai descendo, e o Ciro Gomes, que só faz atacar o Lula e o PT, 25%. Tem metade da intenção de voto do presidente. Então, passados 5 anos, Thalita, esse gigante que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, e olha, vocês sabem que eu não sou do Partido dos Trabalhadores, mas tenho um respeito muito grande pelo partido, porque o partido é o maior partido de oposição dos trabalhadores no continente, no subcontinente, sabemos respeitar isso. E não é só o fato do PT ser o maior, tem o maior líder popular da história do Brasil. Luiz Carlos Prestes, que eu sou um admirador, foi o grande líder, o cavaleiro da esperança, no outro Brasil, 1922, 26, mesmo 45, não é? Getúlio foi um grande, para um outro Brasil. João Goulart foi um grande, mas para um outro Brasil. Hoje, não há uma liderança que chegue próximo do que Lula representa. Ele é da mais absoluta sinceridade. Quando ele abraça uma senhora, quando ele abraça um homem do povo camponês, você vê aquela identidade. Então, isso não tem quem tenha, não tem preço que pague isso.
este capital político é o maior capital da história. Agora, como eu gosto de política internacional, e você sabe disso, não há como não relacionar a volta do Lula para a política, né, com relação a... não há como não relacionar a volta do Lula na política com a geopolítica mundial. Quando nós falávamos aqui, já há muito tempo, né, que a mudança na geopolítica mundial depende do Brasil, depende de Índia, né, porque hoje a Rússia e a China estão sozinhas. Mas eu quero dizer o seguinte, não precisa esperar 2022, não é, para nós termos uma onda progressista no mundo, e o Lula pode causar esta onda progressista, mesmo não estando na presidência da República. É aquele sentimento, é aquela sensação boa, aquela vontade de começar de novo, de colocar o bloco na rua, sabe? Ele animou todo mundo, né? Ele contagia as suas palavras. Então, eu acho que o Biden que se cuide, né? Ele está querendo aí fazer aí umas ameaças para a Rússia, ameaças para a China, né? Mas aí, mesmo com o Lula fora da presidência, mas ele já construindo uma frente ampla no Brasil, que vai começar com a frente de esquerda. Ele deixou isso bem claro, e é verdade. Para você fazer uma frente ampla, você tem que primeiro começar com uma frente mais restrita, mais de esquerda, com um programa unificado que vá discutir com outros setores e outros segmentos da sociedade. E o Lula, para minha felicidade, eu que sou um defensor da frente ampla, o Lula defendeu a frente ampla o tempo todo, né? Com as palavras dele, sem precisar usar diretamente frente ampla, que às vezes está até desgastado, porque tantas pessoas que não entendem o significado falam contra, né? O Lula é um defensor da frente ampla, né? Então, ele disse que está aberto às conversações com todos os setores, que os capitalistas e empresários não precisam ter medo dele. O que ele quer é a distribuição de riqueza. O que ele quer é o desenvolvimento nacional com valorização do trabalho. O que o Lula quer é o respeito aos sindicalistas, a volta da estrutura sindical e do financiamento sindical que o Temer e o Bolsonaro retiraram dos trabalhadores, quase que desmontaram a estrutura sindical brasileira. Isso tudo vai voltar com Lula. Essa onda aí que o mercado está preocupado e tal, nós não devemos nos preocupar com o mercado, né? Nós devemos, sim, existe um fator, um risco forte do Lula, existe um risco. O risco de aumentar a comida na mesa do trabalhador, o risco de aumentar o número de empregos, o risco de diminuir a inflação, o risco do Brasil voltar a ser respeitado no mundo inteiro. Nós éramos a sexta economia caminhando para a quinta. Hoje caímos para a 12ª e vai cair mais ainda, né? O Lula deixou no ar, de fato, que não sabemos se esse que se apresenta como nosso presidente chega em 2022, né? Porque, Thalita, de segunda para terça, um zum assim, e até em certos setores da esquerda, bom, essa vitória que o Fachin deu não é bem assim, tem outras pegadinhas, não sei. Sabe, um negócio de jogar para baixo. Foi uma vitória retumbante, né? O corpo de advogados do presidente Lula está de parabéns. Há 5 anos eles pedem a suspeição do Moro, né? E hoje não é mais só a suspeição, hoje é a punição do Moro e do Dallagnol, né? Então, a situação, houve uma inversão na situação política nacional hoje, no país, com o fortalecimento do campo oposicionista, e também, para minha felicidade, o presidente Lula não falou assim, fora Bolsonaro, impeachment Bolsonaro, mas não precisa. Ele mandou todos os recados. Não dá para continuar com este cara, né? E logo no começo, ele compara a dor que ele sentiu, não tem comparação com a dor de 270 mil famílias que perderam pessoas que poderiam não ter morrido. Os Estados Unidos, que morriam 4.000 pessoas por dia, estão morrendo menos que 1.000. Alguma coisa aconteceu.
Eram 400 mil contagiados por dia, caiu para 60 mil. Então é vacinação, é máscara, é distanciamento, é álcool gel, que o Trump não fazia. E o Brasil não se faz. Então, o Lula foi muito habilidoso, ele jogou para um setor mais amplo, estava lá o PCdoB, estava lá o PSOL, as organizações de massa no Brasil, centrais sindicais, a UNE, a UBS, foi assim muito representativa, né? Fala assim o coração das pessoas que não ouviu. O Lula estava contido. Ele deu algumas entrevistas preso e outras depois que foi solto, mas sempre com aquela pecha: olha, você não vai ser candidato, cuidado com o que você fala. Agora o Lula é um homem livre. Tem ainda algumas possibilidades, casca de banana, armadilha, Júlia, tem, mas isto não impedirá ele colocar o bloco na rua. E finalizo, ele foi habilidoso quando perguntaram: o senhor vai ser candidato? Ele falou assim: eu? Como assim? O momento agora não é de discutir candidatura. O momento agora é de lutar vacina já, auxílio emergencial já. Quase que ele fala fora Bolsonaro, né? Mas ele falou de outro jeito. Eu quero rodar o país, eu quero discutir com o povo, eu quero construir um novo programa. E volto a dizer, este novo programa não é o mesmo programa que os partidos de oposição fizeram. Tem 2 programas já, porque o programa não é o problema para unificar, né? Tem outros problemas para unificar. Esse programa é maravilhoso, o último eu li, né? PT, PCdoB, PSOL, PDT e PSB. As 5 fundações partidárias reuniram e fizeram um belo programa. Não dá para ser esse mais. A conjuntura mudou. É um programa hoje que é de salvação nacional. O governo tem que ser de união nacional. Todas as forças interessadas num Brasil soberano, num Brasil independente, num Brasil com uma política externa altiva e ativa, tem que construir um novo programa. Mas tem que dizer nesse programa, Thalita, de forma clara: nós vamos desfazer todas as maldades feitas contra o povo brasileiro nos últimos 5 anos. É o que o Biden está fazendo, ele assina 10 decretos por dia. O Lula tem que dizer isso no programa que nós vamos construir, né? E tem que dizer que nós vamos reestatizar a Petrobras, que foi um grande erro, Fernando Henrique, colocar ações na Bolsa de Nova York. Hoje a Petrobras trabalha para os acionistas, mesmo o governo tendo maioria, não vale nada, né? As ações que distribuem o lucro são 70%, né? Então, é uma nova realidade. Eu fiquei muito esperançoso como sociólogo, cientista político. O Lula me deixou, assim, deveras muito impactado, viu, Thalita? Professor, a gente sempre fala sobre possibilidade de Bolsonaro, de Lula ir para um segundo turno ali com o Jair Bolsonaro, e daí eu sempre questiono o papel, o posicionamento da imprensa nesse possível segundo turno, porque hoje a gente vê setores ali da grande imprensa sendo bastante críticos ao que é Bolsonaro, o que é a gestão Bolsonaro, mas nesse cenário de Lula e Bolsonaro, não sei qual seria, se de repente setores da imprensa ficariam do lado de Lula sabendo que foi o governo Bolsonaro. E daí eu estendo essa pergunta para o cenário internacional, porque a gente vê presidentes de outros países criticando o governo Bolsonaro e a gestão Bolsonaro. A França, por exemplo, você falou sobre o presidente francês, o Macron, né? Já fez críticas ao que é a gestão Bolsonaro relativa ao meio ambiente. O próprio governo americano agora, novo governo americano, Joe Biden, não chegou a se posicionar em relação ao governo Bolsonaro, mas Trump era muito próximo, né? E Biden manteve uma certa distância agora do que é o governo Bolsonaro. Como seria a reação desses países caso aconteça um segundo turno Lula e Bolsonaro? Eles se manifestariam de alguma forma? Eles manifestariam um apoio ao ex-presidente Lula nesse cenário? Ou não há interferência de outros países, mesmo com uma gestão Bolsonaro aqui sendo desastrosa e repercutindo no mundo todo? Olha, não é da tradição diplomática interferir nos assuntos internos de outros países. Mas nada impede de que os chefes de Estado e de governo torçam pela eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se for ele o candidato, né? Ele mesmo disse que, por enquanto, eu não sou candidato, né? Mas nós sabemos que ele é o único nome
que unifica todo mundo, né? Inclusive puxa setores de centro e da direita não golpista, não fascista. Não sei se vocês viram no Twitter que o Rodrigo Maia soltou hoje. Nossa, é uma defesa de Lula assim impressionante. Depois se você localiza aí, pode até pôr na tela. O Lula ficou impressionado também, né? Mostraram para ele lá. Né? Aí, olha. Aqui, tem uma visão de país, o outro só enxerga o umbigo. Defende a vacina e o SUS, o outro defende a cloroquina. E um tal de spray israelense desqualificou a viagem. Tem mais 2 Twitter. Desqualificou a viagem da delegação. Daqui a pouco nós vamos falar do fracasso da viagem lá para Israel, né? Então, você vê, isto é a frente ampla. E o Lula, que é um professor de ciência política, um estadista, ele ensinou para nós hoje, né, que a frente ampla é formada a cada momento. Por exemplo, nós ganhamos a prisão do deputado Daniel Silveira 364 a 130. Aquilo foi uma frente ampla, cujo ponto único que unificava era a favor da punição do cara. Aumentar o auxílio emergencial para 600. É uma frente ampla. Então nós vamos ver quem é que topa fazer isso. Então frentes amplas são construídas o tempo todo, né? Então é uma realidade. Agora, eu cá comigo acho que se ele chegar a 2022, ou esse que se apresenta como nosso presidente, eu acho que Xi Jinping, Vladimir Putin e Joe Biden não vão dizer, mas o coração deles vai bater pela eleição do Lula, não tenha dúvida. Lembra que o Obama disse do Lula? Quando o vice era Joe Biden, esse aqui é o cara, ó. Esse é o cara. Obama está voltando a dizer isso de uma outra forma, né? Entusiasmado. Hoje o Bernie Sanders soltou uma declaração, ele é o líder da ala mais à esquerda do Partido Democrata, saudando o Lula leu os principais manifestos que chegaram a ele, impressionante, né? Noam Chomsky, o presidente da Argentina, presidente de vários países, ex-presidente Zapatero, enfim, ele é hoje o maior estadista. Então, essa pergunta sua, de fato, e vou dizer um pouco mais, é possível que algumas medidas, se o Bolsonaro de fato chegar até lá, esses países podem tomar algumas medidas, não é que ele abertamente contra o Bolsonaro, mas que dificultem o governo e a gestão, os últimos dias da gestão. Ele vai chegar, se chegar, ele vai chegar com 15% a 20% no máximo de popularidade. Eu cá comigo, que nós temos tudo para fazer esse grande programa e depois discutir o nome, que eu acho que indubitavelmente será o nome do Lula, e o Lula ampliar mais ainda para setores empresariais. Ele citava toda hora o Zé Alencar, né? Como quem diz assim, olha, eu não tenho nenhum problema com os empresários, foi o maior vice-presidente da história do Brasil, né? Quem sabe a Luísa Trajano, né, arruma aí uma legenda de algum partido, não sei se vocês sabem, a Luísa foi a que defendeu a Dilma igual a Cátia Abreu. É surpresa, são pessoas de direita, né, mas que tiveram uma honradez, entendeu? Então vai que ela topa, né, se filia aí a algum partido de centro, né, ou de centro-direita, DEM, MDB, sei lá o quê, né? PSDB, quem sabe, né? Para que o PSDB precisa ficar enfrentando, né, o PT? Então, eles podem fazer uma confluência de maneira em que o Lula ganha no primeiro turno. Eu tenho esta impressão, né? A curva daquela maldade que fizeram com o Lula, ela teve um ponto de inflexão na decisão do Fachin segunda-feira. O mesmo Fachin lavajatista, achando que esta decisão beneficiaria Moro, né? Ou não sei se ele errou o cálculo, ou se no fundo vai que ele queira mesmo, né, fazer uma certa autocrítica de tantos erros e bobagens que ele fez nesses anos, tomou uma decisão que ajudou imensamente o Lula. Lula hoje, pelo que ele declarou lá nas 2h30 de entrevista, ele é um homem livre. Livre, leve e solto, só não está viajando o Brasil de novo porque ele tem que se resguardar da pandemia, toma a primeira dose da vacina, a segunda, 14 dias depois vai tomar a segunda dose, e aí ele, tomando os cuidados, ele vai botar a tropa em campo. Vai reunir com os partidos, PT, PC. Primeiro tem que reunir com esse núcleo, né?
este núcleo mais avançado, este núcleo mais progressista, né? Depois ele vai começar a conversar. Ele falou lá, quando leram o tweet do Rodrigo, falou assim, olha, o Rodrigo batia muito em mim, fazia muita crítica e tal, mas não tenho nenhum problema em conversar com o Rodrigo. Vou conversar com o Rodrigo, né? O Rodrigo tornou-se uma personalidade política importante pelo papel, rompeu com o Bolsonaro, mas ele não colocou os impeachment, né? Ficar remoendo esse passado, né? Hoje ele está jogando um grande papel, está ajudando a fortalecer o campo anti-bolsonarista, né? Então eu estou muito entusiasmado, viu? Estou disposto aí a trabalhar 18 horas por dia para construir essa frente junto com o presidente Lula. Não vai dar tempo, você faz live demais, professora. Vai ter que trabalhar, fazer live, escrever seus livros, é coisa demais. Estou fechando 2 livros. Não é? Escrevo um artigo por semana de 10 páginas, mas a gente acha um tempo, não tem problema não. Vamos para Israel agora, professor Legene. E assim, vamos falar um pouquinho sobre a situação lá. O país passa por eleições agora nas próximas semanas, mas antes, vamos falar sobre a viagem, essa comitiva brasileira que foi para Israel. Conhecer um spray ali nasal, que seria tratamento da Covid-19, um spray milagroso, dito por Bolsonaro, e daí chegam ali no país. Bom, primeiro eles têm que colocar máscara, né? Porque saem aqui do Brasil sem máscara, chegam lá, eles são repreendidos para colocar máscara. Eduardo Bolsonaro vai ao encontro com Netanyahu, premier israelense, e daí pedem, ele usa a máscara errada, né? Com o nariz para fora, enfim. E daí descobrem ali no país que o país só tem uma gestão... Uma gestão com resultados positivos em relação à pandemia, porque está vacinando, porque tem uma vacinação massiva na população, e não por conta desse spray que foi testado em apenas 30 pessoas, né? Como que você viu essa viagem? Um fiasco. Esse é o termo que eu usaria, não encontro outro termo. Eu espero que o Tribunal de Contas vá para cima dessa turma aí. Eles tentaram fazer uma viagem de turismo, mas nem isso eles conseguiram porque ficaram confinados no hotel todos os dias. Nem para ir no hospital, onde este spray está numa fase muito preliminar de testes e não é utilizado nem em Israel, nem Israel aceita utilizar aquele spray, eles não puderam ir nesse hospital. O diretor do hospital é que teve que ir até o hotel onde eles estavam. Você vê aí que eles são, como dizem nas imagens, né? Tchutchuca, né? Com tigrão com os brasileiros, né? Aqui eles são corajosos, não usam máscara. Lá eles são tchutchucas, tiveram que usar máscara o tempo todo. E o momento que não foi utilizado, o Ernesto Araújo foi advertido publicamente para colocar a máscara. Um fiasco. E o único encontro político que eles tiveram, que foi com o primeiro-ministro Netanyahu, e eu cá comigo também entendo que um dos objetivos desta viagem, se eles pudessem, eles achavam que eles poderiam transitar livremente. Se eles pudessem, um dos objetivos também, que eles não disseram isso, mas é minha análise, é ajudar na reeleição do Netanyahu. Como eles ajudaram o Trump perdeu, então eles estão dando uma mãozinha para o Netanyahu, que dispensou a ajuda deles. E o único momento, você vê que é uma delegação de 9 pessoas, o único momento que Netanyahu recebeu 2 deles, né, o que se apresenta como nosso ministro, mas a gente põe sempre aspas, esse Araújo, e mais o Eduardo Bolsonaro, tem uma cena que eu sei que vocês não vão poder mostrar, porque parece que é exclusiva da BBC, mas eu assisti o filme, né, o Netanyahu nem levanta do sofá com máscara, estende a mão assim, de longe, onde eles entregam para o Netanyahu uma pasta com os papéis dentro que ninguém sabe o que tem. Eles vão dizer, na diplomacia, sempre assim, quando encontra 2 chefes de Estado e não tem nada para tomar de decisão, se assina lá algum acordo de cooperação, né? Então deve ter sido alguma coisa nesse sentido, mas é zero, é nada o resultado dessa viagem, é um fracasso. O spray testado com 30 pessoas, não se mostrou eficiente, não está na fase 3 de testes em massa, né? E aí, para não dizer que não tinha também outros objetivos, eles disseram que
foram oferecer vacinas brasileiras que não estão na fase final de teste para os israelenses. Os israelenses não precisam de vacinas. Eles compraram 3 vacinas para cada morador de Israel. Israel é um país pequeno, né? E eles já chegaram a 60% na primeira dose e 40% na segunda. É o país que mais vacina. E até o final de março, começo de abril, eles vão vacinar 100%. Então, vacina é o que eles não estão precisando. Uma missão, um fiasco, um fracasso total, né? Não há outra explicação para essa viagem. Vamos colocar a foto desse encontro entre Netanyahu e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, né? Ah, Tá a foto aí, você conseguiu. Olha que beleza. É isso que você Olha, mencionava, né? eu ficaria horrorizado. Não precisa abraçar e apertar a mão, pode ser assim, né? Mas o cara não levantou da poltrona para, né? E olha o nariz do Eduardo Bananinha, né? Ele não acha que não deve usar máscara mesmo, então ele não põe nem de forma adequada, né? Então você vê, esta cena é o que simboliza a humilhação a que o Brasil foi submetido. A um país de, vamos dizer assim, de reputação duvidosa, porque Israel é contestado aí no mundo inteiro, maltrata os palestinos, não desocupa as terras palestinas, né, pratica o sionismo internacional muito ruim. Então, já é um país muito mal visto na ONU. Quando a ONU vota resoluções contra Israel, dá no máximo 10, 12 votos a favor de Israel e mais de 170, 180 contra. Então, Israel é aquilo que os analistas internacionais chamam de um Estado pária, um Estado bandido, que não aceita as normas internacionais. Então, já é um país de segunda categoria, um país assim que a diplomacia internacional já despreza. Aí eles escolhem ir para lá, são humilhados lá, ficam confinados num hotel, não podem sair de lá. Ou seja, um fracasso absoluto essa viagem. Mas quase ninguém fala nada, só nós, né? A imprensa parece que se cala com relação a isso. Lamentável, né? Você sabe que a gente chegou a comentar, inclusive, também a presença de Hélio Negrão, que é essa pessoa que está sempre acompanhando o presidente. Ele não tem nenhum cargo efetivo ali no governo. Ele é amigo de Bolsonaro e ele está nessa comitiva. Então, assim, são detalhes dessa viagem que não fazem sentido. E daí eu queria te questionar sobre algumas possibilidades dessa viagem também. A gente sabe que Israel é grande exportador de armas, e a gente tem um governo aqui no Brasil que é defensor do uso de armas abertamente, né? O próprio deputado Eduardo Bolsonaro também sempre faz essa apologia ao uso de armas. Poderia existir algum interesse nesse sentido de negociação de armamento, professor? Pode, isso sim. Eu acho que isso é a parte secreta que nós não ficaremos sabendo, mas eu acho que eles têm um grande desejo, né? Aí é do fundo do coração desses milicianos aí. Israel é considerado ponta de lança, né, desse armamento mais sofisticado, né, para matar seres humanos, evidentemente, que eles fazem lá com os palestinos, né? Então é uma espécie de meca, né, de objeto de desejo conhecer o poder bélico de Israel que esses caras supremacistas, fascistas no mundo inteiro têm. Então é possível, sim, que tenham sido sondados para alguma importação de material nessa onda aí de liberar fuzil, 6 pistolas por família, 2 fuzis, não sei o quê. É possível que eles tenham aberto algum canal com a indústria armamentista de Israel, que é o carro-chefe da economia lá, né? Sim. Uma outra possibilidade que foi aqui também citada pelo Leandro Forte, com quem eu conversei ontem, ele fala que essa cúpula aí do poder de Jair Bolsonaro já planeja uma rota de fuga quando perder eleições em 2022 por conta de processos, enfim, por conta dos crimes cometidos durante essa gestão e antes disso. E daí essa viagem para Israel seria, inclusive, uma negociação de rota de fuga para sair aqui do país.
Eu ouvi falar isso, li em algum dos artigos, li tanta coisa que eu não sei a fonte. Porque, veja, eles perderam a base dos Estados Unidos. Se o Moro mudar para Miami, o que é possível, ele vai dizer que está mudando por causa que ele entrou de sócio nessa empresa de recuperação judicial, é uma empresa de advocacia, né? Ele entrou de sócio. É interessante que ele vai recuperar judicialmente a empresa que ele faliu, a Odebrecht. Olha só que coisa, como ele impede o Lula de ser candidato para permitir o Bolsonaro vencer e vira ministro. Ele entra de sócio agora numa empresa que vai recuperar judicialmente, ele vai ganhar milhões de uma empresa que ele faliu. Você veja que é uma pessoa destituída de ética completamente. Então, provável que ele mude para os Estados Unidos, é o chamado paraquedas dourado, né? Então, ele vai ter um certo colchão, um muro e tal. Será que Bolsonaro e os filhos terão? Então, pode ser que eles tentaram sondar essa possibilidade. Agora, aí nós vamos falar daqui a pouco de eleições, eu acho que não vai dar certo, porque Netanyahu vai perder as eleições em Israel, né? É isso, porque a amizade ali é com o Netanyahu, que hoje é primeiro-ministro, mas as eleições estão aí. Acontece agora no dia 24 ou 27, deixa eu pegar aqui. 23 de março. E há chances reais de Netanyahu não levar essa, né, professor? Há uma chance muito grande, viu, Thalita? Eu tenho um site que, como lá é parlamentarismo em Israel, esse que está no vídeo agora é o Benny Gantz. Ele está pagando o preço do acordo que ele fez com Netanyahu politicamente. Dizem na política, e eu aprendi isso faz 40 anos, a política gosta da traição, mas abomina o traidor. Ele elegeu 20 deputados a vez passada e ajudou Netanyahu a formar um governo. Nós comentamos, né? 18 primeiros meses de Netanyahu de primeiro-ministro, e os outros últimos 18 seriam o Benny Gantz. Desmontou o governo, o povo não perdoou essa traição. Hoje ele vai eleger 4 deputados, de 20, esse aí, né? Então, é implacável, a traição é implacável. Então, qual é o cenário político hoje que se avizinha? Este site que eu frequento diariamente, eles têm 13 institutos que fazem pesquisa dia sim, dia não. Então, esse site, ele vai colocando as linhas, então tem pesquisa de dia 4, dia 5, dia 6, saiu uma do dia 8, segunda-feira, ou seja, super atualizado. Então, eu estou lá sempre olhando como é que é, quantos tem e para quantos cairá. Netanyahu tem 37 deputados, ele conseguiu, ele vai sair de novo em primeiro lugar, só que ele vai eleger 29 deputados. Ou seja, é uma derrota. Agora, como quem sai na frente num parlamentarismo, o presidente de lá, que ninguém sabe nem quem é o nome, né? Leuvin, é o sobrenome dele, porque o presidente não tem papel, ele é eleito indiretamente, né? Então quem manda lá é o primeiro-ministro. Aí o presidente fala assim, não, Netanyahu, você então está com o direito por 30 dias para tentar formar um governo. Aí ele vai formar um governo. E eu fiz aqui todas as simulações, e eu faço diariamente com as pesquisas, né? Se reunir todos os partidos de direita, eles vão ter 52 votos. Para fazer governo tem que ter 61. Como ele não vai conseguir, aí a legislação lá diz assim, que o presidente então dá para o segundo colocado, que vai ser um cara aí de 50, 55 anos, né? Que dizem lá que ele é de centro, eu acho que não é, ele é mais à direita, né? Mas vamos deixar assim. Yair Lapid, o nome dele, de um partido que eles chamam de Yesh Atid, né? Ele vai fazer 20 deputados. Esse cara tinha hoje no parlamento lá 4 ou 5, ele está quadruplicando a bancada dele. Então ele desponta como um possível nome para atrair todo o centro, um pedacinho da centro-direita, um pedacinho da esquerda e da centro-esquerda. Agora, eu também fiz as contas. Isso dá 48 votos. Aí você fala assim, mas e os árabes? Os árabes, pelo menos, vão eleger 9, os árabes têm 15.
vai cair um pouquinho, mas tem um dos 4 partidos árabes que não topariam apoiar esse cara. Mas tem 3 partidos que topariam. São 9. 9 mais 48, 57. Não vai formar governo também. Bom, mas então está tudo perdido? Aí veja que situação de impasse em Israel. Tem 2 partidos ortodoxos, judeus ortodoxos, aqueles das trancinhas e chapéu preto, que todo mundo conhece quando passa, né? Um chama Shas, outro chama Jewish Unity of Torah, Judeus Unidos pela Torá. Os 2 não dá para classificar, que são de extrema direita, direita, centro, de esquerda não são, né? São sionistas. Eles vão eleger 15 os 2. 8, 7, 8, 7, é assim. E ali não muda esta quantidade. Parece que o cara é daquela comunidade, ele só vota naquela comunidade. Não, o voto dele não é perdido. Quem ganhar estes 2 partidos forma o governo. Eu acho que Netanyahu vai ter dificuldade por todos os problemas de 12 anos que ele já é. E aí resta ao Lapid tentar atrair. Estes caras são ruins? Eu diria assim, como que eu conheço, até onde eu conheço, o grande objetivo desses partidos, eu vou dizer para você vai ficar chocada, mas é a realidade de Israel, né? A Torá diz que ninguém pode trabalhar no sábado, mas ninguém cumpre isso lá em Israel, né? Eles cumprem, eles têm um mecanismo, eles não podem acender o bocal de luz. Então eles têm um mecanismo lá que eles encostam não sei no quê, que acende a luz, mas não foi ele diretamente que fez, porque luz é energia e nada pode ser feito no sábado, que é o dia do descanso do Senhor, né? Do alvorecer da sexta até o alvorecer do sábado, nada funciona. E eles querem que nas cidades onde eles são maioria, feche tudo. Isto é relativamente fácil de atender, porque não são muitas cidades. E a segunda reivindicação, por incrível que pareça, por isso que é difícil dizer se é de direita, esquerda, eles não querem servir o exército. Lá, homens e mulheres de 18 anos têm que servir o exército 3 anos seguidos. E não tem exceção, né? E aí, eles não querem. Será que o Yair Lapid poderia atender essa reivindicação? Acho que sim, né? Então, nós vamos ter só a próxima quarta-feira, porque a outra, nós já vamos estar com o resultado, porque a eleição é terça, 23, né? Para comentar. Muita coisa vai acontecer ainda, né? E não sei se esse é o Lapid, né? Aí você pergunta, e a opinião dele sobre os palestinos? Ele tem opinião sobre os palestinos a favor do Estado da Palestina, né? Mas aí também não é muita coisa. A mais polêmica é desmontar as 120 colônias, assentamentos judaicos na Cisjordânia. Ali moram 200 mil judeus, a maioria ortodoxos. É quase impossível tirar todos eles de lá. Então, nesse ponto, ele não dá nenhum sinal de que seja favorável. Eu vi um vídeo de um partido de esquerda lá, que vai eleger só 4, mas é o partido mais à esquerda, sem ser os árabes, né? Os árabes não tem como ser de direita lá, são todos de esquerda. É o chamado Meretz. Eu vi um vídeo institucional do Meretz com declarações da Kamala e do Joe Biden, legendado em português, etc. Eu fiquei impressionado. A gente não vê essas coisas aqui no Brasil. Eles defendem com muita firmeza o Estado da Palestina, né? Bom, mas o mundo inteiro defende. E qual vai ser a diferença? O diferencial é que nós ainda não sabemos a que veio. O Biden já está dizendo a que veio para vários assuntos. Publiquei um ensaio sexta-feira passada de 12 páginas, aí eu já detalhei tudo, mas na questão palestina, ele ainda não disse a que veio. A única coisa que nós sabemos é que o partido do Netanyahu, o Likud, viu com muitos maus olhos a eleição do Biden. Porque, evidentemente, eles eram protegidos do Donald Trump, que é o maior sionista cristão nos Estados Unidos, como o Bolsonaro é no Brasil, né? Então, será que o Biden vai usar o poder de força dos Estados Unidos, né, do Império Estadunidense, para exigir que eles, qualquer que seja o governo formado, eles sentem para conversar com os palestinos?
Eu torço para que isso aconteça, porque eu quero a paz, mas eu não estou otimista com relação a isso. Há quem diga que, mesmo sendo o Lapid, né, um cara mais ao centro, terá dificuldade de fazer a negociação de paz. Por quê? Porque a sociedade israelense é 20 por 80, igual a brasileira. 20% é progressista, 80% é do centro para a direita. Então, num cenário como esse, não é fácil você voltar a estabelecer relações, tentar discutir o processo de paz com os palestinos. Os israelenses são considerados potência ocupante, né? É uma potência, é outro país estrangeiro ocupando o seu país. Então, é difícil já a negociação entre essas duas partes, porque são partes desiguais. Uma é um Estado, que é o quarto Estado com maior poder bélico, não é maior exército, é o maior poder de fogo, o quarto do mundo, contra um povo que quase não tem nenhuma arma. Apenas a polícia palestina tem lá uns fuzizinhos assim que anda, entendeu? Então não há, é desigual. Agora, se o Carter negociou, né, palestinos e israelenses, Bill Clinton conseguiu fazer uma paz parcial em 93, o Bush não conseguiu, o Bush filho, né, mas defendeu o Estado. Ele criou um plano chamado o caminho, the Peace of Road, o caminho da paz, né? Ele tentou forçar, etc., mas não conseguiu, mas tentou, né? Obama fez um esforço, mas também não. Ou seja, vários ex-presidentes conseguiram algum diálogo, né? O Donald Trump não tentou, e não só não tentou, como atrapalhou, jogou contra os palestinos. Vamos ver agora se o Biden recupera esse território, esse terreno, né? Professor Lejane, deixa eu trazer uma informação que entrou agora. Bolsonaro deu uma entrevista ali coletiva e comentou que a comitiva de Israel acaba de chegar agora de volta ao Brasil e traz uma parceria para a fabricação de uma vacina aqui no país. Mas ele não deu absolutamente nenhum detalhe sobre isso. E o que a gente sente é que, de alguma forma, Bolsonaro agora começa a ter uma postura diferente que pode muito bem estar relacionado com o discurso do ex-presidente Lula hoje. Ele apareceu usando máscara, ele já está numa campanha aberta pela vacinação das pessoas, dizendo, inclusive, que o Brasil já vacinou 10 milhões de pessoas, que seria a população de Israel. Então, ele já muda totalmente o discurso dele. Agora, nesse momento, acabou de acontecer essa entrevista e eu acho que a nossa avaliação pode ser que tem uma ligação direta com esse discurso do ex-presidente. Além de falar sobre a vacina, ele começa falando sobre a vacinação, defendendo a vacinação, mas ele termina ali a fala dele defendendo novamente a cloroquina. Então, assim, mudou, mas não mudou tanto assim. Então, primeiro que não tem nenhuma vacina em Israel. Israel não está fabricando vacina. Israel comprou todas as vacinas do exterior. Então, isso não procede o que ele falou, mas é a confissão do fracasso, porque o tal do spray mesmo ele não falou, então, pelo que você informou, né? Não teve nenhum sucesso com o spray, e nem poderia. Não citou o spray. Não citou o spray, testado em 30 pessoas. Como é que vai trazer um... Porque o spray não é vacina. O spray seria um medicamento para quem já está contaminado, e aí você ataca pelas narinas, né? Mas não pode, não adianta, não é possível testar. Agora, ele pode estar mudando o comportamento, porque quem assistiu o discurso do Lula, e você assistiu, o Lula qualificou completamente o cara, não acredita em nada na fala. Não sei se ele usou o termo idiota, boçal, né? Imbecil. Qualificou. Imbecil, presidente do ministro da Saúde. Chamou o presidente e o ministro da Saúde de imbecil, e eu aplaudindo a hora que falou isso, e todo mundo sabe que são imbecis, né? Pode ser agora. No programa da manhã, que eu tenho em outro canal, eu lembrei o seguinte: o Trump perdeu a eleição, não foi pela economia e pelo desemprego. Foi pela inoperância no tratamento, no combate, no enfrentamento da pandemia. O Lenin Moreno nem disputou a eleição no Equador, porque nós conhecemos a história do Equador. Ele é um negacionista,
e os corpos estavam apodrecendo dentro das famílias, não tinha nem que recolher os corpos. Nós vamos viver no Brasil, desculpe ser pessimista e dar má notícia, nós vamos viver uma crise funerária, não teremos local para enterrar tantos mortos e vamos chegar a 3 mil semana que vem. Aqueles cálculos que eu projetei semana passada, eu já estou até refazendo para mais, nós vamos fechar o ano com 700 mil mortos. Não há como reverter esse processo, porque não tem vacinas no mundo, o governo não comprou, está chegando picadinho, né? Você vê que a ordem da vacinação pelas faixas etárias, São Paulo vai começar a semana que vem 74 anos. Né? Quando é que vai chegar na idade sua, Thalita? Quer dizer, as pessoas não têm esperança de serem vacinadas. Né? E essa variante P1 aí, né, ela é 10 vezes, o que eu falei semana passada, que o Lula repetiu, acho que nós lemos o mesmo artigo, ela é 10 vezes mais contagiante e o dobro de mortalidade. Né? Então, o Brasil hoje passa a ser o centro da epidemia mundial. E isso vai refletir na popularidade dele, está caindo. Então, pode ser, como você disse, que esteja ele fazendo, né, uma operação calculada, um cálculo político eleitoral, de mudar o comportamento e passar a cuidar um pouco mais da pandemia. Eu acho muito difícil. Todo dia ele ataca as medidas que os governadores tomam. Ele não vai modificar. Não tem como. Sim. Professor, é o seguinte, eu queria muito falar com você sobre o Papa Francisco no Iraque, mas acho que a gente não tem tempo. Vamos deixar para a próxima semana? Pode ser? Hoje a gente se estender um pouquinho nessa discussão sobre o contexto político, já que tivemos muitas notícias. Então vamos ficar para a próxima semana, a gente fala mais sobre isso, a gente continua tratando sobre Israel também, eleições, mas quero agradecer demais a participação, obrigada, a gente ficou mais tempo hoje, foi bacana, conseguimos falar um pouquinho mais. Mas obrigada pela parceria de sempre. Um beijo para você, professora. Até semana que vem. Beijão. Tchau. Tudo de bom. Até semana que vem. Tchau. Até. Professor Lejane Mirhan, sociólogo e escritor, ele participa sempre às quartas aqui com a gente, comentando geopolítica mundial. E, claro, trazendo sua análise aqui para a gente sobre o cenário político brasileiro e falando sobre essas relações com o resto do mundo. Pessoal, é o seguinte, deixa eu ler alguns comentários. Hoje o dia foi tão corrido, né? Cheio de movimentações, a gente começou ali às 11 horas da manhã com o discurso do ex-presidente Lula, logo depois teve a coletiva com os jornalistas, então entramos aqui no nosso Bom para Todos às 2 horas da tarde e conseguimos até ter um tempo maior para conversar com o professor Lejane Mirhan. Mas deixa eu ler alguns comentários que vocês mandaram. Marcos Vinícius Abenhausen disse, me emocionou muito quando Lula disse que ele nunca desistiria, que ele aprendeu com a mãe dele a não desistir, ele mostra humanidade, humildade, empatia de chorar. A Ana Cláudia Lemos Pacheco, que é membro aqui no nosso canal do YouTube, falou, parabéns, professor, uma bela análise. A Elaine Lima falou, professor Lejane, como sempre, sensacional. Tem muita gente que acompanha aqui todas as quartas as aulas do professor Lejane Mirhan. O Duarte falou, ótimo para todos. Não só bom, mas ótimo para todos. Maria das Dores, que é membro do nosso canal, falou, parabéns, Lula, bem-vindo. Parabéns à TVT e Rádio Brasil Atual pelo jornalismo. Obrigada. O Carlos Camargo falou, transmissão maravilhosa, parabéns. Lilian Vaz, também membro do nosso canal, falou, nossa, que chacoalhada que o Lula está dando no Brasil hoje, em todos os âmbitos, político, social, uma mudança total de ânimos. Ressuscitemos e nos juntemos a Lula nesta luta final. Cris Quinarana falou, professor, parabéns pelos comentários. Ingrid Alves falou, ótima fala do nosso amigo, canal top. Ela está se referindo ao Gustavo Conde, e acho que deve ser nova aqui, seja muito bem-vinda, Ingrid. Mafê Marcelino, novo membro do nosso canal do YouTube, seja bem-vindo, Mafê. O Marcos Florentino falou que de histórico foi acesa uma luz nessas trevas que estamos vivendo. A Aline Lopo falou, ele não se colocou como candidato, e sim afirmou que pode fazer política antes de chegar às eleições, fazendo pressão para que as coisas aconteçam. Jair Alan, novo membro também, seja muito bem-vindo, Alan. Jair Alan Cortez Siqueira. Ailton Machado, Thalita, tem que radicalizar mesmo, afinal são 260 mil mortos pela Covid-19, 14 milhões de desempregados e podem morrer milhares de fome. Pois é, Ailton, que situação. José Almeida Freire, parabéns, vocês são muito importantes para a democracia e a conscientização do nosso povo, gratidão.
Aline Gonzalez falou, muito maduro, um opositor nato, com toda a força de líder. Talvez articule e movimente as soluções que precisamos e está se posicionando junto do povo, o que provavelmente dará exemplo de como fazer. É isso, pessoal. Agradeço demais os comentários que vocês mandaram agora durante toda a tarde, final da manhã, tarde. Vou dar o serviço de novo aqui para quem quiser conhecer melhor a TVT, youtube.com/RedeTVT é o nosso canal no YouTube. Você, se está assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir o nosso vídeo, dá um joinha ali, logo aqui abaixo do vídeo tem o like, não esquece de dar like. E também você pode se inscrever e se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube. Quem quiser ver a cobertura completa do que foi o discurso do ex-presidente Lula hoje, está tudo disponível no nosso youtube.com/RedeTVT. Está lá a fala completa do ex-presidente Lula, a coletiva aos jornalistas, foram cerca de 10 perguntas que jornalistas fizeram ao ex-presidente Lula. Então, todo o conteúdo ali dessa coletiva, dessa fala, está no nosso youtube.com/RedeTVT, tá bom? Fica tudo disponível ali. E o nosso programa de hoje também vai estar logo daqui a pouco. Programa que começou às 2 horas da tarde. Eu conversei com o Fernando Horta, historiador e professor, depois com o Gustavo Conde, comunicador, linguista e jornalista, e agora encerrando a tarde com o Legene Mirhan, sociólogo e escritor, falando sobre geopolítica mundial. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia durante toda essa tarde. Eu sei que teve um pessoal que ficou lá desde as 11 horas até agora aqui comigo. Agradeço demais a companhia de todos vocês. E é isso, a gente volta amanhã, às 3 horas da tarde, aqui no Bom para Todos, tá bom? Um beijo grandão para todos vocês, um bom final de tarde e até amanhã. Tchau, tchau.